Olá pessoal, que bom que você está aqui comigo em mais um vídeo. E eu já repeti isso N vezes, mas a pauta do canal é você quem faz. Graças a Deus a gente atende a muitas perguntas, centenas são respondidas pelo nosso WhatsApp com PDFs prontos já, que acabam servindo para sanar as dúvidas dos espectadores e pessoas que frequentam o site do cacp.app.br. A última aqui é um comentário, a pessoa quer saber sobre a matéria que ela assistiu na Bandeirantes e me mandou aqui o recorte do vídeo. E ela perguntou assim: pastor, afinal de contas, é possível existir OVNIs ou ETs? E ela questiona: o que diz a Bíblia? Então, neste breve vídeo, eu peguei um estudo aqui de um site na internet muito bacana. O artigo é: Deus criou vida em outros planetas? Se não criou, por que o universo é tão grande? Esse aqui é um site, parece que é norte-americano, e tem uma versão em português lá. Então ele mostra a impossibilidade e de que a Bíblia não dá, digamos assim, corda ou lastro para essa ideia, certo? Embora você tenha aí seitas muito bem estruturadas que acreditam nisso piamente. Exemplo, os adventistas do sétimo dia, para eles existem OVNIs, existem planetas habitados aí que não caíram. Segundo o arqueólogo da seita adventista, o senhor Rodrigo Silva, ele fala que em cada planeta desse tem uma árvore da vida e os habitantes, ou os adões, eles usam até esse termo, Adão no plural, os adões que tem por aí, eles comeram da árvore da vida e não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em todo o universo, o único planeta que fez essa bobeira seria o planeta Terra. Quando Enoque foi arrebatado, ele foi arrebatado até Saturno. Então nós temos aí uma ideia de que Deus colocou o servo dele, que teve um relacionamento muito íntimo com ele, no planeta de Saturno. Depois eles acabaram falando que não era Saturno, mas era um planeta parecido com Saturno em outra galáxia. Há ainda controvérsia entre eles, porque os livros da seita mostram o planeta de Saturno e, segundo a própria Ellen G. White disse, Enoque estaria em Saturno. Também nós temos os Mórmons. Os Mórmons são os mais famosos a acreditar nessa teoria de que há vida em outros planetas. Na mentalidade Mormon, você pode casar eternamente aqui na Terra, e nesse casamento eterno, quando você sela o seu pacto do templo, após a sua morte, você e a sua esposa divina recebem um planeta para vocês fazerem, diante do seu relacionamento conjugal, filhos espirituais, e aí vocês farão eles encarnarem nesse planeta, e você será, ou vocês, no caso a esposa deusa e o esposo Deus, serão, no caso, os deuses daquele planeta. Na cabeça dos Mormons, Deus, o nosso Deus atual, já foi um homem, e ele conseguiu a glorificação, e aí então ele recebeu esse planeta para administrar. Qualquer pessoa, sendo Mormon, fazendo o casamento eterno no templo, pode ter a opção de se tornar um deus e ter um planeta só para você. Então, é absurdo, mas é a crença Mormon. Uma outra seita que acredita piamente que existe vida em outros planetas são os kardecistas. Não estou falando dos demais espíritas, mas especificamente os kardecistas. Na visão dessa seita, esses seres existem, eles já estão em contato conosco e, na verdade, toda a tecnologia que nós temos até hoje foi dada por essa mediunidade entre nós e esses seres sensitivos que vivem em outros planetas.
Então, de vez em quando, eles passam por aqui, compartilham com essas pessoas especiais alguma informação. Esse cara inventa a eletricidade, o telefone, a bomba nuclear e etc. Então, ele traz, através dos seres iluminados de outros planetas e em contato com pessoas que têm a mediunidade para se conectar com eles. Então, a tese espírita fala que essas pessoas importam de lá tecnologia e sofisticação. Também eles acreditam, os espíritas, nisso, porque, obviamente, se você regredir há 500 anos na história, você vai chegar no século XV, o século XVI, e ali nós tínhamos calculado umas 500 milhões de pessoas no planeta. Hoje nós somos 8 bilhões. Logo, como é que a pessoa reencarnou? Será 500 mil almas? 500 milhões de almas? Como é que essas 500 milhões de almas se tornaram 8 bilhões? Então, a explicação é que vieram de outros planetas. É por isso que às vezes você não entende o seu cônjuge, porque ele veio de outro planeta. Deve ser esse o problema do seu relacionamento. Mas, enfim, claro que há outros movimentos religiosos, como os raelianos, né, que creem nessa doideira, a própria cientologia, da qual o Tom Cruise é pastor, eles também acreditam nisso. Tem várias seitas ufológicas. Tem um link lá no site do CACP que nós comentamos sobre isso. Mas o vídeo de hoje, eu vou passar aqui a matéria jornalística e depois eu vou pegar esse artigo aqui do site creation.com, que é um site norte-americano, e eu vou ler aqui as argumentações do teólogo e nós vamos comentar para você. Mas antes, olha, gente, nesse final de mês nós estaremos fazendo aqui o sorteio dessa Bíblia espetacular, que é a Bíblia Apologética com Apócrifos, da qual eu sou um dos autores, e nós estaremos entre os inscritos lá no canal do Apoia-se do CACP, sorteando esta Bíblia. Então vai lá, seja nosso parceiro, faça o seu cadastro, contribua mensalmente com a gente com qualquer valor, nos ajude aqui a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Também baixe o aplicativo do CACP. É um aplicativo muito útil que vai te ajudar aí na evangelização de seitas. E, por gentileza, se gostar do vídeo, curta, compartilhe e se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, tá bom? Então vamos lá, vamos assistir a matéria aqui e logo em seguida eu volto pra gente comentar sobre essa questão que o jornalista coloca aqui. Deixa eu te perguntar, hein? Você acredita em OVNI? Você acredita em coisas extraterrestres, em ETs? Pois é, tem um assunto polêmico que tá chegando por aí, viu? Porque 2 pilotos de avião, um deles da Latam e outro da Azul, eles viram luzes misteriosas, possíveis OVNIs, que são objetos voadores não identificados no céu de Porto Alegre. As conversas com a torre de comando do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, foram parar nas redes sociais. E a gente foi lá para conferir essa história, entender melhor. O que será que eles viram, hein? Será que foi um disco voador? Na tela. As luzes desconhecidas chamaram a atenção no sábado à noite. O primeiro piloto era de um voo da Latam que partiu de São Paulo rumo a Porto Alegre. Só para informação, a gente ainda continua avistando as luzes. Agora, de uma outra perspectiva, ela está bem ao sul de Porto Alegre, da cidade, bem ao sul, sentido Argentina, sentido sul do estado. E as luzes continuam aparecendo e se cruzando no céu. 15 minutos depois, a controladora de voo questionou um outro piloto, desta vez de um voo da Azul, que vinha de Belo Horizonte. O Azul 4657 tem condições de informar se avistou alguma luz no setor sul de Porto Alegre? Informar vocês, mas iam falar que eu tô louco. Na verdade, nós estamos vendo essas luzes desde lá de Confins. São 3 luzes girando em espiral entre elas aqui, bem forte. É bom avisar. Quando se fala em OVNI, a gente pensa automaticamente em extraterrestres, mas a sigla é usada para qualquer objeto desconhecido no céu. Então tá aí a matéria da Bandeirantes, e essa matéria deixa claro que 2 pilotos, eles na sua trajetória ali no sul do Brasil, identificaram 3 luzes que voavam em espiral. E a pergunta é:
o que a Bíblia diz sobre isso, né? Eu quero que o espectador que nos assiste aqui entenda é que existe, biblicamente falando, vida extraterrestre. Os anjos que foram criados, e entre eles houve um grupo que caíram, então anjos de Deus e anjos caídos, eles seriam os extraterrestres. E obviamente que os anjos caídos, eles poderiam fazer aí, na dimensão que nós conhecemos, que é a nossa dimensão, alguma fenomenologia, algumas operacionalidades fora dos parâmetros humanos. É possível? É possível. Eles têm esse poder? Segundo a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver que já aconteceu várias aparições, até dos próprios anjos de Deus. Mas os anjos de Deus, dentro de uma perspectiva ordenada pelo próprio Deus. E os anjos do mal, dentro de uma concepção da própria rebeldia humana. Então, estas, que eu acabei de citar para você, são as aparições que poderiam acontecer dentro da perspectiva bíblica. Satanás podia operacionalizar esse tipo de coisa para levar confusão à humanidade? Sem sombra de dúvidas. A Bíblia diz que ele se manifestaria nos últimos dias com todo espírito de engano e mentira e que, se possível fora, enganaria até mesmo os escolhidos. Então, o diabo está aí fazendo as suas falcatruas, operacionalizando as suas mentiras. Então, não se surpreenda se ele fizer alguma arte desse tipo. Então, vamos aqui analisar o artigo que eu acabei de citar para vocês e as 4 colocações do autor, que é escrito por Gary Bates. E este autor diz o seguinte: primeira objeção a que exista OVNIs e ETs. Ele diz o seguinte, estou pondo aí na tela: a Bíblia indica que toda a criação geme e sente dores de parto por causa do peso do pecado. Romanos 8, 18 a 22. O efeito da maldição causada pela queda de Adão foi universal. Caso contrário, qual seria a razão de Deus destruir toda a sua criação para criar novos céus e nova terra? Confira 2 Pedro 3,13, Apocalipse 21:1 em sequência. Portanto, qualquer ET vivendo em qualquer lugar teria sido injustamente afetado pela maldição adâmica, mesmo sem ter cometido qualquer pecado. Ele não teria herdado a natureza pecaminosa de Adão. Então, o autor está colocando aqui, muito teologicamente, dentro dos princípios e parâmetros bíblicos, que não é possível que haja vida fora da Terra, e se houver, ela foi atingida, ou teria sido atingida pelo pecado adâmico. E, inclusive, a Bíblia deixa claro que haverá novos céus e nova terra. Deus vai destruir tudo o que existe na nossa dimensão, até onde o infinito alcança, para fazer novos céus e nova terra, ou seja, haverá uma nova dimensão. Então, se existe vida fora da Terra, vida inteligente como nós, elas seriam atingidas por essa operacionalização que Deus iria fazer, segundo a sua palavra, no futuro, criando novos céus e nova terra. O segundo argumento do autor é o seguinte: quando Cristo encarnou, ele veio à Terra não apenas para redimir a humanidade, mas também reconciliar consigo toda a criação. Romanos 8, 21, Colossenses 1, 20. Portanto, a morte redentora de Cristo no Calvário não poderia salvar hipotéticos ETs, porque eles precisariam ser descendentes de Adão para que Cristo fosse o seu redentor. Isaías 59, 20. Jesus foi chamado o último Adão, porque houve um primeiro Adão real, humano. Confira 1 Coríntios 15, de 22 e 45. E não um primeiro vulcão, Klingon. Aí eu estou citando aqui as raças e na série Star Trek e etc. Foi assim que
um único substituto humano, sem pecado, sofreu a punição que todos os homens merecem pelos seus pecados. Confira Isaías 53, Mateus 20, 28, 1 João 2:2 e 4:10. Sem necessidade de remissão para os próprios pecados, que são inexistentes. Hebreus 7, 27. Ou seja, Jesus, ele não precisava fazer expiação pelo seu próprio pecado, mas ele fez expiação pelos pecados de toda a humanidade. E aqui é muito claro, pela humanidade, apenas pela humanidade. Se a terra tinha que ser reconciliada, e ela representa a reconciliação de toda a criação de Deus, logo não existe outra criação. Terceiro ponto, uma vez que isso significaria que qualquer ET estaria perdido pela eternidade, pois a atual criação será destruída em fogo ardente, 2 Pedro 3, 10 e 12, alguns têm pensado que o sacrifício de Cristo pode ter se repetido por outros seres. Porém, Cristo morreu uma vez, confira Romanos 6,10, 1 Pedro 3,18, na terra. Ele não será crucificado e ressuscitado novamente em outros planetas, confira Hebreus 9,26. Isso é confirmado pelo fato de a Igreja Redimida terrestre ser conhecida como a noiva, uma única noiva de Cristo. Efésios 5, de 22 a 33, Apocalipse 19, de 7 a 9. Em um casamento que durará eternamente. Cristo não será um polígamo como muitas outras noivas de vários outros planetas. Então, essa tese, que inclusive adventistas e mormons até conjecturam, tá certo? Não funciona. Vamos imaginar que a Terra e mais um outro mundo tivesse caído em pecado. Jesus não poderia morrer aqui, depois morrer lá, ressuscitar aqui, depois ressuscitar lá. Isso é um absurdo, é uma insanidade, segundo a Bíblia. E aí, Deus, o Pai, teria várias noivas, o que faria dele um polígamo e não condiz com a Bíblia Sagrada. Por fim, a Bíblia não dá suporte à ideia de que Deus iria redimir quaisquer outra espécie, nem mesmo os anjos caídos. Confira Hebreus 2,16. Ou seja, nós sabemos que os anjos não tiveram remissão. 2/3 ficaram com Deus e 1/3 caiu e não houve chance para eles. Tanto que eles admiram o processo de redenção justamente por isso, porque eles não conheceram esse processo na história deles. Mas nós, a humanidade, Deus então fez esse processo porque nós tivemos a graça do Senhor através do seu Filho Jesus Cristo. Por isso somos salvos. Então, gente, a Bíblia Sagrada, ela deixa explicitado a impossibilidade absoluta de haver vida em outros planetas. Aí um amigo meu, muito amigo meu, me perguntou: pastor, e para que esse universo tão grande? Bom, eu não gosto de conjecturas ou de suposições, mas uma possibilidade é que, e se nós não tivéssemos caído? E se a humanidade não tivesse pecado? E se Adão e Eva não tivessem comido o fruto? Será que nós não estaríamos pelo universo, um universo sem queda, explorando e conhecendo e até povoando? Sei lá, estou só conjecturando. É uma pergunta que foi feita. Entre as questões levantadas para que um universo tão grande? Talvez, a partir desse ponto na Terra, nós pudéssemos colonizar todo o universo através da bênção de Deus, quem sabe? Se não houvesse pecado. A gente não sabe o que poderia ser, como seria a terra, como seria a nossa vida se tivéssemos comido da árvore da vida. Temos agora um deslumbre do que será o novo céu e a nova terra, mas também não sabemos como isso será, de que maneira isso ocorrerá, com todos os detalhes. Nós temos aí um lampejo dado em alguns livros proféticos, entre ele o Apocalipse. Nada além disso, tá bom, gente? Então, quem quiser o PDF aqui desse estudo, me chama aí no Zap, eu mando para você. E se tiver mais alguma dúvida, me chama também, a gente faz outro vídeo, tenta aqui explicar.
Ok? Então, muito obrigado pela sua audiência. Oremos para que o espírito do engano não nos iluda e que nós possamos continuar combatendo o bom combate da fé sem perder o foco da graça no Senhor. Que Deus te abençoe e até nossa próxima oportunidade.